Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Se você chegou aqui a primeira vez, esse é um episódio que a gente conversa sobre tratamento de pacientes com fissura, pacientes com malformação, cirurgia ortognática, as coisas que o bucomaxilo faz. Eu sempre tento trazer um convidado que vai somar nos tratamentos, que ajudam a gente. Nada menos do que isso. Hoje a professora Ive, ela falou para eu olhar ali para eu não falar errado, Ive Trindade Suedan, né, uma amiga de longa data já, a gente se conhece faz um tempão, acho que há mais de 20 anos já. E ela deu o prazer de estar aqui hoje, do seu tempo corrido na agenda, de poder ajudar e bater um papo aqui com a gente. Muito bem-vinda aí, obrigado Eu que de agradeço, estar Zé, o aqui. convite. Esse pod... Prazer. Obrigado, obrigado. Esse podcast tem o apoio da Dental Brasil, Tal Chá e também da Goela Padaria. Já foi algum desses? Sim, com certeza. Dental Brasil, acho que todo mundo vai, né? Opa, A Goela sou cliente. Padaria, que eu Exato, falo que é um lugar que, além de tudo, serve pão, vende pão, né? Porque lá tem tudo que você quiser, exato, assim, tem doce, salgado, almoço, e também é um bom lugar para marcar uma reunião, um encontro. com certeza. E a tal chá, que é uma paixão minha, a gente sempre teve o costume de servir chá no dia a dia do consultório, também por trabalhar à noite, Uhum. e a tal chá sempre ajuda a gente dando algum chá diferente pra gente tomar aqui. Então, eu vou Legal. servir um chá enquanto a gente conversa. A gente tem várias coisas para falar, né? Acho que não sei se o pessoal que acompanha essa linha de tratamento de pacientes com fissura, a gente teve esse lançamento o ano passado, né? De um Sim, tratado novo. Quando eu estava na residência, tinha um livro de outra editora lá, que eu não consegui comprar e depois se esgotou, né? Que é um livro que exato, é uma referência para todo mundo, né? Você também exato. participou junto daquele, né? Não, naquela ocasião eu era Não? aluna ainda, né? O livro, ele era um... Na verdade, foi em 2007 a publicação. Ah, não, você já tinha feito A mestrado gente já, já né? tinha feito mestrado, mas eu não participei. Foi a professora Ing, minha mãe, Tá. né, pesquisadora de renome do HRAC. Hoje ela já está aposentada, mas é ela e o doutor Omar Gabriel da Silva Filho que fizeram a edição deste livro, né, de fissuras, junto com toda a equipe do HRAC. É um livro com uma capa marrom, meio laranja, assim, todo mundo Isso, já estudou por ele, porque por cai em ele. todas as provas de residência ali, né? Exato. E ele foi um livro, assim, teve uma tiragem grande e a venda se esgotou e não houve uma nova impressão, né? Uma segunda edição, Uma nada segunda disso, né? edição. E aí, então, durante a pandemia, né, eu pensando lá que a gente precisava retomar esse livro, eu conversei com a professora Ing e ela falou assim: vamos fazer? Eu falei: vamos fazer. Só que ela falou: cuida disso para mim. Eu falei: pode deixar. Vamos lá. E aí, então, a gente reuniu toda a equipe do HRAC, em especial os pesquisadores do HRAC, porque é um livro que não traz só o protocolo de atendimento, mas de que forma esse protocolo ele está embasado em evidências científicas. Então, nós reunimos esses pesquisadores do HRAC e fizemos um novo livro. Ele não é uma reedição do livro antigo, é Tá um muito novo mais livro, atualizado, né? Tem muito mais informação, mais acho que. capítulos, novas informações, novos protocolos. Então, surgiu Porque aí. todo mundo que ia prestar a prova ali, mesmo na Buco ou em algum lugar, né? Ele perguntava se eu não tinha o livro para emprestar, porque ninguém tem o livro mais. Porque ninguém tem o livro. E aí, então, e veja, olha que interessante, quando a gente pede um livro em um edital, em qualquer processo seletivo, a gente precisa disponibilizar esse livro, ou na nossa biblioteca, ou comercialmente, né, em Ou PDF, digital, ou né? digital. Então, a gente não tinha a versão digital, porque na época não existia, né? Então, isso, inclusive, era uma questão burocrática que a gente precisava resolver do ponto de vista institucional. A gente precisava ter um livro Seja referência, que né? fosse referência e que a gente pudesse, de fato, referenciar nos editais dos E processos ser, seletivos da mas, instituição. e ser o acesso mais fácil, porque todo mundo vinha pedir, e daí eu, de vergonha, falava que não tinha, porque eu tenho um xerox de umas partes também. Que Exato. acontece que você não pode ter, né? Não, mas até a gente, né? Enfim, e então o livro ele veio nesse sentido, mas muito mais assim para divulgar o que Atualizar, né? atualizar e divulgar, né, tudo que é feito dentro Do do hospital. hospital, né, em termos não só clínicos, como eu disse, mas também de pesquisa. Então é um livro bem completo, tão completo que ele recebeu o nome de Tratado de É. Fissuras Labiopalatinas. Porque hoje a gente encontra ele na internet, né? Dá pra comprar Isso. online. A gente tem a versão impressa, que é super legal ter, né? O livro Sim. físico é sempre bom, mas a gente, para aqueles que gostam da versão digital, também é possível, então a gente pode comprar é, pela, é, pela, Pela pela, impressora, pela pela TM, né? editora, né? TM Revinte. E é importante dizer que
o valor, né, arrecadado, ele não vem para o hospital, porque a editora gentilmente fez a impressão de forma gratuita, e não só a impressão, mas toda a editoração, todo o processo, né? Então, agora o dinheiro da venda ele é revertido para custear, para cobrir Cobriu o os que já foi custos, gasto com ele, né? né? Exatamente. Então, nem a instituição não lucra com o livro, e nem os coordenadores Sim. todos os Você não ficou rica autores. com o livro, né? Não. Nem um centavo. Não foi isso que mudou. Não, a motivação não foi essa, de toda É. forma. Mas é gostoso ter isso, não é? Ter o seu nome, ter Demais. Sim. participado, É, organizar as ideias de todo mundo ali, né? eu devo dizer assim que foi um grande esforço coletivo, mas principalmente de nós quatro, né? A professora Ingrid é a idealizadora do projeto, eu fui a coordenadora científica, né? O professor Sérgio foi o coordenador clínico, então toda a revisão clínica, enfim, foi Do que feita foi por falado ele. no livro, né? Isso. E a Ana Cláudia, a revisão técnica. Então, foi um trabalho em equipe Porque tem muito bastante. colaborador no livro, né? São 66, se eu não me engano. Então, é uma obra coletiva, É. né? Apesar do nosso nome estar ali na capa, porque somos os Em editores. cada capítulo tem mais de um colaborador, né? Exato. A gente tem, se eu não me engano, 5 autores por capítulo, né? Isso foi uma limitação, assim, que a gente teve, assim, editorial, né? A gente gostaria de ter podido colocar mais pessoas, mas houve essa recomendação De não passar disso. de não passar disso, e mesmo assim nós ficamos com 66 autores, né? E o livro ele é dividido em 5 partes, se você me permitir abrir aqui, Claro. Zé. Então nós temos, né, a primeira parte que ela aborda a introdução do livro com o capítulo do professor Ronald Strauss, professor da Universidade da Carolina do Norte e que já conheceu o hospital, veio para cá umas 3, 4 vezes e tem uma visão bastante integral da nossa instituição. Aí, a parte 2 a gente aborda os aspectos morfológicos das fissuras. A parte 3 os aspectos pediátricos. A parte 4 as cirurgias primárias e secundárias, né? Um capítulo muito importante. A quinta parte, diagnóstico e intervenções clínicas multi-interdisciplinares. E, para finalizar, a parte 6 funcionalidade e participação. Então, veja que é um livro que aborda, né, desde as questões anatômicas, morfológicas, funcionais, até todas as etapas Do tratamento, né? reabilitadoras, tanto clínicas quanto cirúrgicas. Porque tem, nessa questão de não ter o livro, né? Muita gente vai lá e pergunta pra gente aonde aprende, né? No centrinho, quem tá ali faz muito tempo acaba aprendendo no dia a dia. Você vai estudar, pega um artigo, mas isso Exato, demora um tempão para você juntar o que tá no livro, né? Para você ter uma exato. base do que tá aí. Então é uma obra referência para Né? todos, né, que tem interesse em se aprofundar no tema e até para nós profissionais, né, rever, Saber o que o outro setor retomar, às vezes saber o que o outro faz, né? setor está fazendo. E o mais legal, Zé, é que além do interesse óbvio dos profissionais, né, muitos pacientes e pais têm procurado a obra. Para Então, entender o que tá se passando em casa, para né? entender o que está se passando em casa. É lógico que é uma linguagem absolutamente técnica, Sim. científica, né? Mas ao mesmo tempo escrita de tal forma que todos possam compreender. E por esse motivo os pais eles têm buscado também o livro, Porque a gente né? tá numa era assim de informação que os pais chegam com arquivo, com artigo, Sim, com coisa que viu na internet, com exato. técnicas de outro centro, e perguntam por que a gente não faz aqui, por que que não tem isso. Isso, A gente tem que ter uma base científica para poder explicar e conversar com os pais hoje em dia. Por que fazer, exatamente. por que não fazer. Exatamente. É isso Porque mesmo. a gente passa por uma fase que eu vejo que é difícil o pai do paciente com fissura, os pais, né? É aceitar e às vezes não tratar. Ó, agora é hora de Uhum, esperar, não é hora de uhum. começar o aparelho, ou agora a gente tem que fazer uma parte para fazer o enxerto, a ortognática tem que esperar alguma coisa ali, às vezes um preparo ou terminar de crescer. Então, às vezes é difícil você convencer a não fazer, porque eles querem Exato. muito. Exato. É aquela história, né? O bebê nasce, a mãe e o pai já querem fazer o fechamento do lábio, mas a gente sabe que existe o momento certo, Certo, né? é. Então, e não só para a queiloplastia, né? Como dali para frente todas as etapas. Então, é importante os pais saberem que cada etapa do tratamento, ela acontece naquele momento, não Por é um à toa, protocolo, por um né? protocolo que foi avaliado por meio de pesquisas. E o
pai e a mãe, a gente sabe, eles confiam na Sim. nossa recomendação, mas também existe aquela ansiedade de querer Mas foi resolver o quanto igual. antes. E daí a última vez que eu vi você falando, né? Foi agora no encontro em São Paulo, no Entrelaços, né? Que foi o encontro, o segundo encontro, né? Muito importante lá que você vê que são só praticamente pais e pacientes ali, né? E profissionais, Exato, né? exato, É um encontro bem intimista, assim, da gente poder ter contato com os pais, com gente que a gente atende, com gente que não atende, mas que estão querendo saber. Sabe por que é legal o evento, né, o encontro? Porque é o momento, como você disse, que a gente encontra os pacientes fora do ambiente É. institucional, né? Porque a gente se apega aos pacientes e eles também a nós. Então, é um momento que a gente consegue interagir de forma menos protocolar, Sim. de forma mais pessoal, né? Então, é E muito você não viu, a legal. gente não conseguiu voltar depois do intervalo. A gente praticamente ficou lá fora, Ficou lá conversando, fora. tirando foto e conversando com o pai É. e Foi paciente. muito legal. A Eu voltei e já experiência tinha andado um única. monte do que estava Exato, foi acontecendo no muito evento. legal. Eu queria até parabenizar a Vanessa e toda a equipe, porque é um trabalho, organizar um evento não é É, não, fácil, não. né? E daquela magnitude, incluindo, né, Impecável todas com a as organização. pessoas, foi muito legal. Quem teve a chance de falar. E eu cheguei, um pouco depois você estava falando também de um artigo, né, que envolve disso. A gente vai chegar no Instagram do Fissura Consciência, Hum, né? Do porquê disso, e eu estava explicando a questão da mudança do tempo de. Mudança não, o porquê do tempo da cirurgia do lábio e palato, né? A sim. diferença e o que isso acarreta no tratamento, né? Eu acho, bom, todos sabem, né? O fechamento do lábio ele deve acontecer por volta dos 3 meses, que é quando o bebê ele já tem um desenvolvimento É. orgânico mínimo para a cirurgia, né? A maxila já conseguiu minimamente ali se desenvolver, né? O bebê já E ganhou um peso, já né? ganhou um peso, né? Já teve esse desenvolvimento orgânico para o procedimento anestésico, inclusive. E o palato aos 12 meses. O palato, ele, via de regra, né, ele ocorre aos 12 meses justamente para que o bebê ele tenha esse tempo de desenvolvimento inicial, de crescimento maxilar, Uma né? maturação do osso ali também, né? Exato. Então, tanto no sentido antero-posterior como no sentido lateral, não de trás para frente e de um lado para o outro. É. Então, esse crescimento tridimensional, ele tem que ser aguardado até por volta de 12 meses. Mas, por outro lado, né, a gente sabe que quanto mais cedo se fechar o palato, do ponto de vista da aquisição da linguagem, da fala, é melhor. Então, esse estudo que eu estava mencionando foi um estudo multicêntrico, financiado pelo NIH, que é uma agência de fomento americana, mas os centros eles eram eminentemente europeus, né? E também o nosso centro aqui, o Centrinho. E o Centrinho ele forneceu o maior número de pacientes de todo o De tudo. estudo, né? Que acho que é o Lógico, lugar que mais tem é o praticamente de lugar neve. que congrega o maior número de pacientes, né, no mundo. E então eu digo, eu não participei diretamente do estudo, mas Eu nós sei, você é pesquisadores do do hospital, AGRAC, né? o Laboratório de Fisiologia, ele então o que nós avaliamos foi saber se o fechamento da fissura de palato, A né, fissura completa, né? fissura de palato, né? Não é a fissura transforame. Então, se a fissura de palato, ao invés de aguardarmos os 12 meses, fecharmos aos 6, qual seria o impacto desse procedimento sobre o crescimento craniofacial, sobre a fala? E os resultados foram muito promissores, né? Então, no momento em que a criança está em que o cérebro está se amadurecendo, maturando e fazendo a aquisição da linguagem, o palato, a anatomia do sistema, né? Desenvolvendo, né? Já está reabilitado, já está a anatomia, né, reabilitada. Então, neste momento, quando o bebê ele começa o que a gente chama de balbucio ou canonical babbling, ele já É. tem uma condição anatômica que favoreça a A fala. iniciar mais cedo, né? Exato. Porque Então, quanto menos ele se adapta, mais fácil ele se desenvolve, né? Não tem que perder exato. aquele tempo para se adaptar numa função que depois vai ser mudada, né? Exato. Então, esse é um estudo muito bonito, né? Ele é chamado de TOPS. Os resultados ainda não estão totalmente Terminados, publicados, né? né? Eles já estão, o estudo já finalizou, mas ainda os artigos estão sendo redigidos, mas alguns já saíram mostrando resultados muito favoráveis. Agora, é claro, a gente tem que Pesar também, né? ainda, né? Isso não vale para as fissuras transforamen, né? Então a gente ainda precisa, é o próximo passo do Extrapolar ainda estudo. Isso, para os outros tipos de exato, fissura, né? exatamente. Para poder ver. E então, eu vi isso daí, eu vi que todos os artigos, né, que você citou no dia na apresentação, tem no Instagram do Fissura Consciência, né? Tem É. o link lá para você poder achar, né? Isso que é legal. Então, o perfil Fissura Consciência, ele surgiu Aquele assim. perfil é a Ive ou não? É
a É, IVE, Ive. é a IVE, mas veja bem, então Não só da Ive, eu falo assim, mas é seu, você que toma conta eu que dele. tomo, eu sou Tá, administradora do tá. perfil. Como é que surgiu isso? Então, eu coordeno a pós-graduação, né, do HRAC e os cursos de mestrado e doutorado. E numa ida à CAPES, que é o órgão federal que regulamenta os cursos de pós-graduação, né, numa das idas a Brasília, eu escutei o óbvio, né? Olha, a ciência, ela não pode ficar dentro de quatro paredes, ela precisa ser divulgada. E ela não pode ser divulgada somente no meio científico. Isso tem que chegar para a população-alvo, para quem mais interessa. Porque tudo que a gente faz, na verdade, não só no dia a dia clínico, mas também nas pesquisas, é para que aquilo se reverta em melhores tratamentos para o paciente. Então, o objetivo final é sempre Não, clínico. e a gente só cria protocolo para poder ser desenvolvido em outros lugares. Assim, eu faço aqui, desse jeito, para a pessoa fazer em outro centro e isso chegar o mais Replicar. perto igual, replicar. Exato. E então, assim, nessa ida eu falei, eu ouvi, ó, então a gente precisa divulgar o que a gente faz para o mundo e principalmente para quem mais vai se beneficiar disso, que no nosso caso são os nossos pacientes. Então, a ciência ela precisa ser popularizada no melhor sentido da palavra. E aí que eu pensei, então a gente precisa criar um perfil, nada melhor do que o Instagram, Instagram, uma né, rede as mídias social, né? sociais, as redes sociais para poder divulgar isso. Então eu criei, eu idealizei o perfil Fissura Consciência. Junto comigo, né, na época eu busquei uma pessoa que pudesse me ajudar, que tivesse formação na área de comunicação. Então a jornalista Suzana Fonseca, ela veio fazer pós-graduação comigo, né? Ela procurou o programa e eu falei, é ela que vai me ajudar. Convidei ela para fazer a pós-graduação comigo, então fizemos uma dupla super Deu produtiva, certo, deu né? certo, e ela me ajudou, inclusive, não só nas postagens, né, do perfil, mas a cunhar o nome. Então eu vim com uma proposta, ela pensou em outra, a gente chegou num Não, mas ficou consenso muito bom, e né? ficou Fissura Consciência. A gente pode pensar que é fissura com ciência, três palavras, É. mas na verdade são duas. Fissura consciência, fazendo uma alusão à consciência, né, de ter do conhecimento, né, sobre a, A fissura a mesmo, o fissura tratamento. e com base na ciência. Ciência. Então é um trocadilho muito Mas dá feliz. pra ver que quando você vê o perfil, ou fica na dúvida do nome, você vê que lá só tem informação de tratamento, né? Exato. E agora, então, assim, a gente começou postando trabalhos científicos. Então, como você falou, todos os artigos que a gente cita ali, o paciente ele pode acessar a sua versão É. completa, né? Então, além da informação digerida, nós Um temos também resuminho um no post, né? resumo Por no post. post. A gente tem também o artigo completo ali que pode ser acessado, né? Então, nós começamos com esse tipo de postagem, mas depois a gente começou a perceber que o público do perfil também gosta de ver outras coisas. E É agora, verdade. além da ciência, dos artigos, então posts assim, importantes, informativos sobre algum tratamento ou outro. E agora a gente fez um novo bloco que tem sido, assim, ao meu ver, o maior sucesso. Então a gente convidou fez uma chamada no perfil, assim, você é um fissurado cientista, ou você é um cientista fissurado, então Você a gente, trabalha com isso, você né? trabalha com isso, né? Você faz parte dessa comunidade, então a gente recebeu uma série de informações De e pacientes, de né? pacientes falando, olha, eu sou paciente reabilitado e hoje eu pesquiso, eu faço trabalhos, Eu sou não eu sou um fono, sou um dentista, né? O que ou, for. ou fora da área da saúde. Então, por exemplo, nós temos exemplos de professores, historiadores, né, que não trabalham diretamente com a fissura, mas que são pacientes fissurados, reabilitados e que se Tiveram contato voltaram durante a vida em algum momento, né? isso e voltam à sua atividade profissional para a academia, para a ciência, para o ensino, né? Então a gente tem divulgado essas pessoas Depois a gente vai que deixar o link aqui para quem não viu, sim, para poder entrar lá isso. e conferir, né? Quem não conhece. Mas é um bom perfil para seguir para quem tem filho ou trabalha na área. Eu acho que isso é um perfil indispensável para quem está Exato. buscando aprender. É um perfil que não tem Contraindicação. contraindicação e não tem nenhum cunho comercial, né? Apenas a A intenção é divulgação, né? divulgação da ciência de uma forma popular, né? E agregar a comunidade, né? É. Essa é a nossa causa, não é, Zé? Sim, A gente trabalha, a gente dedica a nossa vida, a gente vive o hospital, a gente dedica a nossa vida à reabilitação dos nossos para você ver, pacientes. daquele artigo do Oscar, que tem lá de mini placa, que também Uhum. cita lá,
A gente está desde aquela época para agora, no final de 2024, que a Anvisa aprovou um projeto nacional de uma empresa nacional, Uhum. que acho que, se Deus quiser, esse ano a gente lança uma mini placa daquele Nacional. tipo, nacional, Olha que legal. para começar a fazer. É Então, isso. começou com os trabalhos lá do Renato, depois Exato. passou com o Oscar, Dani Aham. Garibe junto ali, né? Sim, FOB e Centrinho, exato. para agora a gente conseguir lançar uma nova placa e poder ter isso acessível no Brasil. Isso é inovação, Ah, é. inovação em pesquisa, né? Então é isso que a gente quer, A gente viu que deu reverter. certo, viu que funciona, Exato. conseguimos replicar aqui o que era feito na Bélgica e agora vamos para aprimorar a nossa Olha que técnica. legal, Não, não não é? é? Não é? A função é essa, né? Comprar em euro, comprar em real em vez de comprar em euro, né? Exato. Baratear o É. tratamento, né? Sem perder qualidade. E tentar reproduzir isso. Então agora essa é a nossa. Agora demorou quase um ano para a Anvisa liberar. Uhum. Tentei com 3 empresas o projeto para Uhum. desenhar, porque você tem que contratar alguém que desenha CAD. Daí eu consegui uma outra Uhum. empresa nacional que daí abrigou, abraçou a ideia e agora saiu. Já está com o projeto pronto, já saiu a Anvisa, já está cadastrado, agora estamos no Ou seja, final. isso é um trabalho, é um produto, resultado de um trabalho de pesquisa desenvolvido no É. Centrinho, né? Então, para quem coordena a pós-graduação como eu nesse momento, a gente fica de olho também nessas coisas, porque a nossa pós-graduação ela é considerada, ela tem nota 5, né, de um total de 7, então é o que a gente chama, é o que está dentro da categoria A muito melhor. bom, é um programa de excelência para CAPES, né? E quanto mais a gente produz não só artigos científicos, mas produtos de inovação que revertam em melhorias no tratamento, isso conta pontos para nós. E veja que importante que é isso, Zé. A CAPES é o órgão que regulamenta a pós-graduação no país, certo? E nós fomos considerados, o ano passado, um programa estratégico para o país. O que, que isso significa? Significa que o governo federal está olhando, né, não só esse atual, mas o anterior também, A né? produção nossa aqui. Está olhando a nossa produção e entende que o que a gente faz aqui é ciência de ponta. E entende que a causa das fissuras, que a temática das fissuras, ela tem que ser incrementada. E é um ponto estratégico para o desenvolvimento do país. Então, eles concederam para o nosso programa 96 bolsas de estudo e isso soma um total de quase 7 milhões de reais para isso se reverte em quê? Na formação de pessoal altamente especializado para reabilitação das fissuras, Que é devolvido depois pro. que isso se reverte para o É. paciente. Então, assim, veja que é um círculo, né? Ele se fecha. Eu preciso reabilitar o paciente, mas para isso eu preciso fazer pesquisa de ponta. Eu não posso oferecer qualquer tipo de tratamento, mas para fazer pesquisa de ponta, eu tenho que ter pesquisadores e eu tenho que ter profissionais Então aptos eu a tenho que ter uma isso. boa graduação, uma boa especialização para chegar Exato. no pesquisador, No né? pesquisador. Então, assim, tudo se encaixa, né? E esse é o nosso objetivo Sim. ali. E, e essa questão da pesquisa, muita gente acha que o Centrinho, o H-Hack aqui é famoso pelo atendimento, mas ele é também mundialmente conhecido por conta dos artigos, né? Porque não é todo mundo que passou aqui, né? Exato. Isso é uma Você já coisa. foi para fora, já viu essa força que Sim, tem exato. É o importante. hospital fora, né? Isso é super importante os nossos pacientes saberem, porque o que a gente faz aqui é visto no mundo inteiro. Os Todo mundo nossos tá de olho no que tá protocolos, acontecendo, né? muitas vezes nós ditamos protocolos de tratamento, né? Então, para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos de lá para cá, nós recebemos, eu não tenho os números exatos, mas assim, centenas de pesquisadores, de alunos do exterior, e não é só da América Latina, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Então, são pessoas que vêm até nós ver o que nós estamos fazendo. Então, Passaram um tempo aqui, conhecer o que acontece. conhecer o que é feito aqui. Eles chegam aqui, eles ficam maravilhados, não só pela quantidade de tratamento, né, de pessoas que nós tratamos, mas também pela qualidade do tratamento que nós oferecemos. E eles ficam impressionados, né, que além de a gente tratar os nossos pacientes, a gente forma profissionais. Esse é o diferencial. Porque você também é formada lá, você sabe a facilidade que é você, na porta da frente, ter a cirurgia, a dentística, a orto, a endo, todo mundo prótese, todas as Exato. especialidades juntos, que se você consegue conversar com todos ali no mesmo dia, já definir um tratamento do paciente, por exemplo. Exato, isso é uma coisa Então, inédita, né? Isso é raro. Inédita não, mas é raro essa integração, essa atuação multiprofissional, interdisciplinar. Então, isso é o que caracteriza o isso para o hospital. paciente, imagina eu ter que falar assim, ó,
Você sai daqui, marca uma consulta em outro lugar, depois você volta. A pessoa demora, às vezes, um mês para fazer isso e voltar. Conseguir Exato. horário, então ali não, é todo mundo disponível o tempo E todo. não só dentro da odontologia, mas entre as áreas, É, né? Então, isso é o que caracteriza o hospital, é um tratamento interdisciplinar. Veja, o nome do livro é Avanços no Diagnóstico e Tratamento eu Interdisciplinar. acho que isso é um dos poucos lugares que é tudo assim, que é tudo perto e acessível para conversar. Nós temos centros de reabilitação ao redor do país que são excelentes, também como nós, né? Mas a gente não pode negar que talvez o nosso É. seja o maior, não só em termos numéricos, né? Quantitativos, Hum. mas qualitativos também, porque nós formamos muitos profissionais, fazemos muita pesquisa, e isso foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, no início dos anos 2000, a Organização Mundial da Saúde deu a nós esse selo de qualidade. Por quê? Porque não só fazemos um tratamento de qualidade, mas como também acompanhamos o paciente no longo prazo, porque não basta você ir lá, fechar o lábio, fechar o palato E tchau, e né? tchau. Então, a gente se compromete com a reabilitação integral do paciente. E, além disso, a gente não deixa a coisa acabar, no sentido de que Então, eu fogo sempre aceso ali para eu continuar. tô aqui hoje, mas amanhã eu me aposento, você se aposenta, mas a gente forma novos Sim. alunos. Então, no meu caso, né, eu tive uma atuação clínica junto a você, ali no setor de cirurgia ortognática, bastante intensiva, mas eu voltei os meus esforços, né, para a pesquisa. É quando, Esse é o que faz o meu olho é, brilhar e o meu coração bater mais forte. porque quando eu entrei no Centrinho, a Ivy estava no segundo ano da Da residência, né? Eu residência. estava no R1, a Ivy já estava no R2. Foi assim que ele se conheceu, E né? vou te contar, eu não finalizei a minha residência. Antes do fim do terceiro Eu lembro, você ano, foi pro mestrado. Não foi isso? eu lembro do Dr. Roberto Macoto falou assim para mim: você tem muito perfil de pesquisadora, né? Não deixa isso morrer em você. E apesar de ter trabalhado, né, 12, 15 anos em consultório e ter feito toda uma formação em Hum, cirurgia, não só na especialização, na No residência, mas no mestrado. mestrado e no doutorado. Depois eu fui fazer minha residência em cirurgia, mestrado em bucomaxilo, depois fiz meu doutorado em implantodontia, trabalhei anos no consultório. Mas o que sempre me Seu fez. marido atua até hoje também, né? Ele é. Temos um consultório É. até hoje, meu marido está lá, ele também fez a sua formação no Centrinho e na Hum. USP na graduação, né, e mestrado e doutorado todo aqui em Bauru, mas e ele é professor hoje da Universidade da Unisagrado, tem os cursos de especialização, tem o consultório, né, mas assim, no meu caso, o que me chama assim, o que me faz brilhar os olhos é realmente a pesquisa, e eu me dedico a isso. É claro que eu tenho uma atuação clínica no Centrinho, né? Hoje, no laboratório de fisiologia, a gente coordena, né, o laboratório do sono, então a gente atende os pacientes com as queixas de sono, faz os exames, né? Nós temos o médico do sono, o Dr. Sérgio, que é responsável pelo diagnóstico. Mas, assim, o que eu gosto de fazer é dar aula, Mas eu fico é pensando formar também, aluno e pesquisar. porque nessa fase de escolher, não deve ser fácil, porque você vem de uma família de dentista, né? Uhum. Então você deve ter muita gente que você tem sua opinião, daí o pai tem, a mãe tem, o irmão, todo mundo. É difícil ser você também, não é? É, eu, Agora menos, eu acho, né? eu cresci dentro desse Porque você meio. sempre teve ali, né? Você nasceu ali dentro, Eu né? nasci, eu era criancinha, pequenininha, Dentista já. e já estava ali circulando nos corredores da FOB. Então, o meu desejo, né, profundo sempre foi estudar na FOB e no Centrinho. Minha mãe, ela fez parte ali, ela logo depois que o Centrinho foi fundado, ela já chegou, o doutor Gastão a convidou para montar um laboratório para analisar as questões funcionais desses pacientes, porque até então a gente Do reabilitava zero, né? do Saiu do zero zero, isso. né? Montou o laboratório de fisiologia respiratória. E eu continuo lá com a equipe que ela formou, então, Renata Yamashita, Ana Paula Fukushiro, a Bruna Marmontel, a Andressa, a Charlene, eu, o Sérgio Trindade. Então, esse grupo de pesquisadores, né, que, Então, que continuando o trabalho que foi continuam o começado por ela. trabalho e avança, né, no É. conhecimento. E E a seu pai gente. também é dentista, né? Meu pai é dentista Também. também, é professor da Na FOB, FOB. minha mãe É. biomédica, minha mãe é biomédica, Tá. professora da FOB. E eu, né, conheci meu marido na FOB, dentista também. Meu Seu irmão hoje irmão, trabalha comigo Paulo, na cirurgia seu também. É. colega, cirurgião bucomaxilo também, né?
E o meu irmão, Sérgio, médico otorrinolaringologista, médico do sono também no Centrinho. Então, assim, eu falo, todos concursados, é importante dizer, Sim. né? Assim, a gente dedica realmente a nossa vida familiar, né, e pessoal Então tem a. que combinar para no almoço não falar de. É difícil, eu não nego que é difícil a gente não falar de trabalho, É, mas a gente também tem outros, outros afinidades, né? Com prazeres e certeza. outros assuntos, sem dúvida. Mas isso, não falo, é difícil no sentido bom, assim, né? Não que é ruim Sim, ser você, não é isso, não. Falo na questão de ter nascido ali já, né? Então praticamente cresceu sim, vendo tudo isso, sim, acaba sim. sendo muito mais fácil. E o que eu falei do hospital, porque muita gente acha que o Centrinho é famoso por aqui, pelo Brasil, mas ele é muito mais conhecido fora pelas publicações, né? Isso fez o hospital Exato, chegar muito longe, né? exato. É, a gente Porque se a tem. gente não tem essa parte que você faz hoje, o nome para aqui, né? Porque se eu atendo um paciente de Bauru, ele vai para casa e volta, como que isso chega em alguém de outra faculdade? Não, Não, sabe, eu não devo tem fazer um essa. ajuste nas suas falas. Eu acho que assim, a importância principal do que a gente faz é a atuação clínica. Né? Então, é claro que os pesquisadores são Não, mas importantíssimos, eu falo assim, o que a formação. valor, o conhecimento fora, a fama fora, Sim, vem de publicação. exato, com certeza. Então, assim, a gente tem frequentado, né, há Não, décadas os congressos internacionais, levado o nome do HRAC para fora, não só eu, como muitos é, pesquisadores do Centrinho, mas então a gente sabe que isso é importante, porque projetar o nome de uma instituição no cenário internacional não é fácil e de jeito requer nenhum. dedicação. Publicar um artigo é muito difícil. Exato. Então, isso é importantíssimo também. E eu ia trazer os artigos para ver tudo, mas eu vou deixar o link pro pessoal ver embaixo aqui, se tiver alguma dúvida sobre isso também, que daí fica mais fácil de achar e o pessoal já começa a seguir aqui. Se tiver alguma pergunta depois para a Ive, pode deixar aqui nos comentários para a gente poder. Eu passo para ela, ela vem responder aqui de Claro, novo. foi Porque um eu acho prazer. que essa vinda aqui hoje sua é a primeira, mas eu tenho certeza que vai ter mais vezes para divulgar mais coisas novas, Eu coisas que foram agradeço. acontecendo. E essa questão do sono não é muito, vamos falar assim, na época que a gente estava na residência ali, essa questão de apneia, de respiração Não não era, tinha, nós não voltávamos os nossos olhos né, para esse não aspecto. tinha nem para expansão, nem para ortognática, por exemplo. É, Tinha alguma indicação, eu lembro que o doutor Reinaldo falava isso um pouco, de avançar bimaxilar quando já era compensado e estava com a respiração ruim, mas era aquela coisa assim, não tinha um exame do sono não, como é hoje, não tinha esse é, olho para o que a gente faz, vamos falar assim. exato. Então, assim, o sono, ele sempre foi, assim, as alterações relacionadas ao sono nos pacientes com fissura, ela sempre é uma questão, assim, é uma condição subdiagnosticada. Até hoje. Né? Então veja que a gente, só que hoje mudou. Então, como foi assim o histórico disso, né? Eu acho que o Centrinho ele foi pioneiro nisso e o laboratório de fisiologia Sim. e a unidade de estudos do sono do laboratório teve um papel preponderante nisso, porque o que a gente vê assim na prática clínica é que a maioria não, mas assim, parte considerável dos nossos pacientes tem queixas relacionadas ao sono. Então, muitos dos pacientes com fissura se queixam de sonolência excessiva diurna, dizem que roncam, né, respiração ruidosa, outras queixas relacionadas Sim. ao sono. Mas então ficava por isso mesmo, né? Porque às vezes a mordida cruzada chamava mais a atenção dele do Do que que. esses aspectos funcionais, né? Então, o aspecto visual, estético, anatômico Era mais. é sempre mais É. valorizado e a gente entende isso, mas assim, outras coisas precisam ser olhadas. E aí, então, com essas queixas recorrentes, quando eu fazia residência, eu me lembro de muitos casos. Olha, eu melhorei muito a minha respiração depois que eu fiz a cirurgia. É. Eu não sabia que dentista curava a O parte sono. respiratória também, o sono. Então, assim, com base nessas observações, e já, lógico, a equipe do laboratório atenta a isso, então a gente começou uma série de investigações. A Porque a gente gente. também vem de uma escola, assim, da cirurgia ortognática, que era feito a remoção de desvio de septo, era feito turbinectomia. Turbinectomia, Então, coisas que tem escola que que não que faz. divide isso, ali a gente aprendeu a tratar junto quando tinha indicação, né? Exato, Então tem essa vantagem ainda um pouquinho melhor, mas sem saber, né? exato. Sem saber. E olha só como é que as pesquisas avançaram, como chegamos a esse momento em que a gente valoriza e diagnostica essas questões no hospital. Então, assim, primeiro as queixas clínicas, que eram frequentes, que são frequentes. Depois, as pesquisas começaram a nos mostrar lá dentro do laboratório
que a via aérea do paciente com fissura ela é mais estreita. Não só a cavidade nasal, mas também a faringe. E essa foi uma descoberta que nós fizemos lá. A gente começou a perceber que não só o nariz é mais estreito por dentro, né? As Sim. áreas são menores ali do que um paciente sem fissura, mas também a faringe. E a gente falou: opa, peraí, isso é um fator que pode predispor o paciente à apneia do sono, né? Então, combina com a queixa, ó, ele tem queixa, Ele já acha que ele tem alguma tem coisa um errado. comprometimento anatômico, né? Então, precisamos investigar isso. E foi assim que surgiu toda essa linha de pesquisa. E aí, a gente, em 2010, já faz 15 15 anos. anos, a gente montou o laboratório de investigação do sono. Então, a gente tinha lá um sistema de polissonografia, né? E a gente foi fazendo pesquisa, sempre no âmbito da pesquisa, né? Pesquisas que foram comprovando aquilo que a gente via Porque um clinicamente. ponto aqui não é que isso não existia na fissura, não existia para nenhum tipo de paciente, né? É, a polissonografia ela já Não, existe há mas um não era certo assim tempo, tão. Mas também há 15 anos atrás não não era sabia. tão comum. Eu falo Então, porque a ponto de hoje, tem paciente que bate no consultório assim, liga para marcar a avaliação, porque o otorrino indicou a ortognática isso por conta que para as questões para questões. relacionadas ao sono. Então, Então, quando que isso acontecia a antes, né? medicina do sono, ela teve uma explosão, né? Ainda bem nesse sentido, porque assim, um crescimento grande, porque as pessoas começaram a valorizar cada vez mais o sono e a importância de se dormir bem. Todos nós sabemos o impacto que uma noite de sono mal dormida tem no dia seguinte. Então, quando a gente não dorme bem, a gente não consegue raciocinar Só se você direito tem no dia seguinte. 17 anos, né? Eu diria que nem isso. Você lembra na faculdade, quando Lembro. você virava à noite nas festas com a turma? Aguentava, hoje eu não Não aguento. aguenta mais, mas assim, né, nem naquela época. Então, existe um impacto, né, um comprometimento cognitivo e motor Sim. de uma noite de sono mal dormida. Então, a gente começou a ver isso. Então, o paciente com fissura, e olha que são dados importantes. Se na população adulta, jovem, né, a apneia do sono ela acomete mais ou menos 20%, né, das pessoas, ou 15 a 20%, nessa mesma faixa etária, desculpa, na população geral, 7%, na população com fissura, a gente vê que nessa mesma faixa etária, ou seja, jovens que não é para ter apneia ainda, mais ou menos 30% dessa população tem apneia. Então, é um número muito maior que na população sem fissura. Então tem que Então, ficar de olho no tem que quem ficar atende de esses olho. pacientes, E né? conforme a gente vai envelhecendo, os problemas do sono vão aumentando, né? A nossa via aérea ela fica mais flácida, a gente tem mais A gente ganha obstrução, peso com o a passar do gente ganha tempo. peso. Então, e isso também acontece no paciente com fissura, É, mas numa via aérea já comprometida, é isso se muito agrava, pior, é né? muito pior. Então, assim, a gente tem visto agora, então, tendo estabelecido que esses pacientes têm apneia e que a gente precisa estar de olho, então, como resolver isso, né? Então, existem procedimentos, como você mencionou, a expansão rápida de Maxila hoje em maxila, dia. a cirurgia Que outro dia até eu ortognática. conversei aqui, eu falei, se a gente for ver hoje a expansão em criança, quase que não tem contraindicação mais. Sim. É, E trata não só as questões a gente esqueléticas, melhora o mas sorriso, melhora, a né, estética, né? estética, mas também a função respiratória, né? E então, assim, e lógico, né? Obviamente, os procedimentos médicos, as turbinectomias, as Desvio de septo. septoplastias, as remoções de amígdalas e adenoide hipertróficas. Então, assim, todos esses procedimentos que aumentam as dimensões internas das vias aéreas melhoram a apneia, mas é importante dizer que a apneia, ela não, apesar de obstrutiva, né, ela não é só, você pode ter outros comprometimentos, Que então, vão piorar, né? né, alterações musculares, neurológicas, que mantêm, né, o tônus faríngeo. Então, assim, a apneia ela é multifatorial, ela pode ocorrer por múltiplos motivos, mas o paciente com fissura, ele tem uma predisposição maior e por isso que a gente está sempre E pra atento. gente, assim, que é cirurgião, que decide planejamento de paciente, que avalia a face, a gente já pensa duas vezes se vai extrair um pré na mandíbula para retração, que isso pode diminuir o espaço aéreo, pode piorar. Exato. Se eu tenho a chance, sempre eu busco avançar a maxila, avançar a mandíbula, se o rosto aceita, para pensar, mesmo que ele não tenha queixo, mas que melhore, porque eu não sei se essa pessoa vai ganhar 10, 15 quilos ao longo de 20 anos, um É. paciente, então tem que pensar nisso tudo, Em tudo que a isso. pessoa vai ter que envelhecer bem com o resultado da ortognática, por exemplo. Eu sempre penso Exato. isso quando faço um planejamento, E sabe? olha que legal, a gente fez um trabalho que inclusive foi capa da revista Cleft, que é uma revista da Associação Americana de Fissuras, né, que é a revista mais importante, e um desses trabalhos nossos entrou na capa da revista e mostra justamente isso, que quando você faz a cirurgia ortognática,
você tem um aumento volumétrico da via aérea, né, Instantâneo quase ali, né? instantâneo e que é permanente, assim, de certa forma permanente. Ele se ajusta um pouco, né? É. Mas há um ganho permanente das dimensões das vias aéreas, do espaço que o paciente tem para respirar, né? Então, a cirurgia ortognática, de fato, é um procedimento que, além de corrigir as questões esqueléticas e estéticas, melhora também a função mastigatória e a função respiratória. Porque Então, olha tem que... que buscar os três, né? O rosto ficar Exato. bom, a respiração Função. melhorar e a função Isso, ser ok para o exato, paciente. exato. Aí, Então, isso acabou. Isso veio. É recente, né? de Da certa nossa forma, formação. Então, recente. isso Isso. muita gente não sabe ainda. Quando a gente fala da expansão, principalmente, muita gente não pensa nisso, acha que é só para abrir, né? Para corrigir a largura da Uhum. maxila, mas não, tem outras. Tem muito mais vantagem do que desvantagem hoje É. realizar. A equipe da ortodontia, liderada pela professora Daniela Garibe, tem feito estudos muito Né? interessantes também com relação a isso, né? Melhorando, mostrando os ganhos desses procedimentos de correção esquelética, né? Não cirúrgica, É, né? Ortopédicas, no sono também, né? Ela é uma e parceira avaliando isso nossa de daí, é. pesquisa, muito. Eu brinco que tem uma turma lá que a gente fala que é tudo por um expansor, sabe? Que é MARP de 2 parafusos, de 4, expansor diferencial, em Aham. criança, em adulto. Estamos tentando esgotar As as possibilidades, possibilidades, é isso aí. É assim que a ciência para avança. fazer. Zé, a ciência ela é como uma corrente, né? Então a gente tem uma corrente, mas e cada pesquisa que a gente faz é um pequeno elo que a gente coloca Para juntar ali para informação, né? juntar informação e chegar no fim e ter um procedimento inteiro. Porque eu acho que é isso da gente estar num lugar que tem pesquisa, de estar ali presente todo dia, a gente é muito questionado, né? Você também deve ser isso. Por que Uhum, não fazer isso? O que que você acha de uhum. fazer isso? Então, eu acho que isso faz também a gente estar com a cabeça sempre em dia e pensando. Pensando. Né? É, Ah, por que que você extrai o dente assim? Por que que você começa pelo superior? Por que que você anestesia assim? Sempre as pessoas estão perguntando por quê do jeito que a gente trabalha. o cirurgião, um bom cirurgião. Eu tive um orientador de mestrado, o professor Carlos Gregor, que ele dizia duas coisas. Que o bom cirurgião não é só aquele que domina a técnica, mas que atua com bondade, né? Que atua com o coração e que tem conhecimento teórico e embasamento científico. Então, assim, um bom profissional, extrapolando não só para o cirurgião, Não, né? acho Então, que todas as áreas, né? Quem está todas as ligado à áreas. pesquisa e atender sempre. Isso. E eu acho que isso não falta no Centrinho, né? Uma equipe. Você, Zé, você fez a sua pós-graduação, então você não encerrou a sua formação Sim. ali Eu nas tive questões preguiça de técnicas. continuar. Não, mas, puxa Mas uma vida. hora eu volto. Sim, não, mas todos, sem exceção, têm essa formação Sim. científica, né, que valoriza demais a Mas sabe o que atuação foi? profissional. Se eu soubesse que ia entrar a pandemia, que ninguém sabia, eu teria prestado o mestrado, tinha Hum. feito ele quase na pandemia. Mas você fez o seu mestrado? Mestrado eu fiz, o doutorado. Ah, Eu tá. terminei, É, podia ter prestado e falei, ah, vou tirar um ano para decidir, porque eu estava abrindo o consultório, Ive. sei. Quando eu terminei o mestrado, eu estava terminando a especialização de dor no IEL e Uhum. estava terminando o mestrado junto e reformando aqui. Então foi um final de ano muito corrido. Sim, E com criança não, mas pequena. tem um momento Daí eu falei, certo. não, não vou agora. Falei, Dani, espera um pouco, eu volto depois. Por quê? Porque a pós-graduação ela exige dedicação, né? Ela exige que o pesquisador, que o aluno, ele mergulhe nesse mundo. Então, realmente, tem que ter um momento certo para fazer, E é ruim você ser conhecido no lugar, você não pode passar feio. não Você é é? mais cobrado, todo mundo fica te vendo É ali. verdade. Tem esse É lado isso mesmo. mas uma hora a gente volta assim, deixa a vida acalmar um pouco, os filhos crescerem Nossa, mais, mas a a gente gente está volta. esperando, Zé. É Vamos só, é pensar numa só, ideia. sim, é só você falar que chegou a tua E hora. hoje eu fico criando problema e escrevendo, pensando nisso. Ó, Dani, vamos pensar nisso, podemos ajudar nisso aí, vamos achar alguém Uhum, para fazer isso. uhum. Porque a gente que tá atendendo, que fica atendendo o paciente, você pensa nisso, né? Por que que faz assim, por que não? Será que isso? Porque a gente veio de uma época que os cirurgiões que estavam com a gente ali, muitos faziam as coisas, tipo, o doutor Reinaldo fazia muita coisa porque ele aprendeu assim e fazia, Uhum, e não tinha muito, não teve muita evolução. Depois que acho que 2000 e pouco pra frente começou o planejamento digital, uhum. essas coisas aparecerem, É, começou a mudar muito rápido é. a questão da ortognática, né? Sim, a cirurgia bucomaxilo teve um avanço Né? mesmo, Todas as áreas da tecnológico, odontologia, né? Somou tecnológico, isso. escaneamento digital, planejamento digital, enfim. As colagens melhoraram, tal, sou da gancho. Tem muitas coisinhas ali do dia a dia nosso foram É facilitadas e hoje verdade. melhorou muito. Agora, o Dr. Rinaldo foi uma escola para todos nós, É, né? todo mundo acho que passou ali lembra dele demais. Nossa, demais, Foi muito antes demais. da hora. Eh, Sim, Foi muito antes da hora. exatamente. Foi uma falta enorme.
Porque se por um lado, né, ele fazia a cirurgia, como a gente diz hoje, raiz, ele foi um desbravador daquilo tudo, né? Você sabe que é a Então, primeira vez que eu falei de fazer um planejamento digital, né? Porque eu faço com a mesma empresa desde quando começou, assim, em Brasília, que é a Trion, né? Então eles estão desde a primeira ortognática com planejamento digital a gente fez. E a primeira vez que eu mostrei pro Dr. Reinaldo, ele falou assim: ah, você tá ficando vagabundo, você não quer mais desgastar o guia, né? Você lembra disso, né? Era. Não que nossa, a é, gente passava as madrugadas lá. mas não que é ruim, mas é um tempo perdido, Vivi. Se É. você pensar todo dia você desgastar. É, você otimiza, né, o É, processo e o cirurgião ele fica mais seguro, ele fica mais descansado, é. porque eu lembro que a gente ficava na Às vezes até cirurgia 10 horas da noite. 10, 11, meia-noite, a gente saía lá do centrinho para estar às 6h30 de novo no centro cirúrgico para operar aquele Não, você vê, paciente. não tem nada contra, mas eu nunca mais comi Habib's na vida. Porque a gente Você comia come Habib's todo toda dia. noite. Era Habib's ou aquela pizzaria cascata que É tinha isso ali. mesmo. Nunca mais comi. Peguei. A gente comia. A gente ia para cirurgia com o Não, Habib's. é. Daí eu. Então, esse tempo você pode usar para estar com a sua família, para às vezes Sim. atender um paciente no consultório. Então, eu acho que é um tempo perdido, sim, de você ficar ali todo dia. Você soma isso na semana, você ficou um dia planejando. É verdade, verdade. Então, eu falei, não, tem que mudar. E daí, a primeira vez que ele É o mundo fez. digital. A primeira vez que ele fez, ele mudou a cabeça, assim, ó. É, O né? Henrique lembra disso até hoje. E todo mundo que eu acompanhei nessa transição de fazer a primeira vez digital não voltou mais para trás. Eu tenho Não certeza. volta, não É. volta. Como que a gente mostrava para o paciente o resultado? Uhum. Imagina, eu pego um modelo, põe na mão, ó, sua mordida vai ficar assim, o rosto. A pessoa compra a promessa, ela não consegue saber o que vai ser. Exato. Você mostra o rosto em 3D, o movimento, onde vai estar o A corte, o paciente previsão dá do uma que vai ficar, entende muito sim, melhor. sim, com É muito certeza. melhor. É um ganho para todos, Né? né? Para o É a mesma paciente e para coisa o cirurgião. é a mesma coisa dos artigos, né? Ó, o melhor é fazer isso porque é melhor resultado, a voz é melhor, Uhum. recuperação é melhor, então, pô, então eu vou fazer assim, porque se eu fizer ao contrário, tem chance de ser pior o resultado, né? Uhum. Então a gente tem que Sim, viver embasado. é isso mesmo. Porque sempre tem algum profeta que aparece, né? Tem os novos lugares que aparecem com, não, mas eu faço assim, sempre fiz, mas às vezes não tem base em nada, Uhum. nem no Google. Pois é. Mas então assim, Então, eu acho que isso é super importante, né? Assim, a gente está sempre atento aos resultados das pesquisas, às inovações tecnológicas tá, tá e é antenado assim no que que tá tá acontecendo, né? antenado no que está acontecendo. É isso mesmo. Tá bom? Ok? Você gostou do seu chá? Você nem tomou o chá? Nem deu Lógico que tempo, a eu gente falou tomei muito. eu senti eu senti um gostinho de canela, mas ele tem chá E verde, tem um pouquinho de cardamomo também. cardamomo. É, É isso. é Acho que não isso. é canela. Não é canela. Uma delícia, adoro chá. Então tem que vir mais aqui. Agora aprendeu o caminho. Já sei o caminho. Muito Obrigada, obrigado, meu viu? Zé. E Vi, sempre que tiver alguma inovação que você quiser falar, trazer algum artigo, algum Uhum. trabalho novo que soma aqui, fica à vontade, a casa é sua. Legal, eu agradeço. É Tá uma, bom? é uma super oportunidade para a gente divulgar tudo que a gente tem feito e eu agradeço. Tá bom, tem que chegar em mais gente aí e ajudar Isso. outras pessoas a ajudarem outros pacientes nossos. Estaremos sempre atentos. Tá bom? Pessoal que ficou até aqui, muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Se souber de alguém que gostou, que vai gostar desse papo, você que ficou até aqui, compartilha. O link vai estar logo abaixo, tá bom? E sigam o Fissura Consciência. É isso aí. Obrigada.